Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém, irmãos? Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Mal de voodoo e sedano que eu vim satisfeito. Te abençoe com ourinho fino, arame farpado. A gente faz sentar, ceiar à mesa com os príncipes, tá bom, irmãos? Deus constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus, para o seu Cristo. A linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Fala, amém, irmãos. Deus tinha todo o dever, todo o dividendo do nosso meio. Amém. É, Hoje estamos nos profetas, história dos profetas messiânicos, falavam de Cristo já no Antigo Testamento, mas profetizava sobre outras coisas também, mas porém falavam de Cristo. Hoje vai ser a última história do profeta menor. São 12 na mesma quantidade dos apóstolos. Hoje vai ser a história do profeta Malaquias. Achei todo levante a nosso respeito, tá bom, Virgínia? Fala, meus irmãos. Eu vou ler com vocês em 3 sites, e também, na verdade, 2 sites, e que a inteligência artificial fala deles também. Vou ler o significado do nome dele primeiro, né? No hebraico. O significado do nome no hebraico, do profeta Malaquias, significa meu mensageiro ou meu anjo. Tem também enviado de Deus, mensageiro de Deus também. Significa meu mensageiro também. Mensageiro de Yahvé também. Enfim, tem vários significados, né? O nome dele no hebraico. O Senhor nosso justo juiz, a vara dele de Sião, nos consola. Deus nos abençoe perpetuamente. Agora eu vou ler com vocês no primeiro site, que é Bíblia 1, dá os créditos, né? A gente vai pegar de algum site, de algum conteúdo que não é nosso, né? Algum vídeo, alguma coisa. Tem que dar os créditos, tá bom, Virginia? Deus abençoe e fique por dentro do canal. A história do profeta Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Seu ministério profético durou cerca de 15 anos. O profeta denunciou a corrupção religiosa e moral em Judá, chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Pregava também sobre a justiça divina, né, social do trabalho. Seu legado anuncia a vida do Messias e prepara o caminho para o Novo Testamento. O profeta Malaquias foi o último mensageiro de Deus antes de um longo período de silêncio profético, que durou cerca de 400 anos, até o surgimento de João Batista. A Bíblia, uma coisa que você mandou falar, né? Quando acabar os profetas menores, a gente vai estudar os maiores do Antigo Testamento. Falam, a raiz do Senhor de juiz nos consola. Malaquias exerceu seu ministério durante o governo de Neemias, em uma época em que a dedicação espiritual do povo havia diminuído. A adoração havia se tornado rotineira, e os sacerdotes negligenciavam suas responsabilidades. Ele exerceu o ministério durante o período de Neemias. Deus abençoe o seguinte, Mateus 5 foi Neemias na Bíblia. Vou ler aqui com vocês, a pessoa me mandou ler também. A gente já continua a história do profeta messiânico, né, com a tua palavra de conduta. Vou ler com vocês um resumo básico do Neemias, né, o Espírito Santo mandou ler para vocês da história. E depois a gente retorna ao profeta Malaquias. A história de Neemias é um relato bíblico sobre liderança, fé e reconstrução. O profeta Malaquias foi na época dele, que Deus mandou ler. Como copeiro do rei Atarxerxes da Pérsia, Neemias obteve permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele era copeiro desse rei na época. A parte de Israel que retornou para Israel, né, Judá, Benjamim. A outra parte ficou no outro país. Eles foram exilados. Por muito tempo eles já permitiram eles voltar, né? O rei Dário permitiu. Mas não foi todos que voltou. Teve toda a obra de desconjuntura do inferno. Né? Se dava na parte que ficou, né? A rainha Esther também da parte que ficou. Muros de Jerusalém que estavam destruídos. Obteve reconstrução, né? Obteve permissão para reconstruir. Enfrentando forte oposição, ele organizou o povo para trabalhar e se defender, concluindo a reconstrução em apenas 52 dias, restaurando a dignidade e a fé espiritual da cidade. Os 2 homens, Sambalat e Tobias, né, que vão as outras pessoas também, mas falava mais desses 2, né, que tentaram impedir a reconstrução de Jerusalém e dos muros. Principais aspectos da história de Neemias.
Posição de confiança. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes I, um cargo de alta confiança que envolvia provar o vinho para evitar envenenamento. Tristeza e oração. Ao saber da destruição das muralhas de Jerusalém, do sofrimento do seu povo, Neemias orou e jejuou a Deus. Ação e liderança. Com a autorização do rei, viajou a Jerusalém para reconstruir os muros. Ele motivou o povo a trabalhar, organizando-os em equipes, mesmo sob ameaças de inimigos como Sanbalat e Tobias, que eu falei para vocês anteriormente. Foco e perseverança. Apesar da oposição física e tentativas de intimidação, Neemias permaneceu focado na obra, orando e mantendo os trabalhadores armados. Li sobre Neemias recentemente na Bíblia Sagrada. Restauração espiritual. Após terminar os muros, Neemias, junto ao escriba Esdras, promoveu a leitura da lei e a renovação da aliança com Deus, focando na reforma espiritual do povo. Neemias é conhecido como um líder determinado, organizado e fiel, cuja trajetória demonstra a superação de crises através da dependência divina e da perseverança. Acabou a história dele, a gente vai retornar para Malaquias, tá bom? Deus permitiu para ler porque ele pregou na mesma época de Neemias, como foi citado aqui. O profeta Malaquias foi chamado por Deus. Tem um livro de Neemias na Bíblia, né? Você lê. O de Malaquias também. É a história de hoje central. Foi do outro também, mas a central é essa. Outra foi só resumida, né? É bom você ler a Bíblia também. O profeta Malaquias foi chamado por Deus para denunciar essa hipocrisia, a infidelidade conjugal, tipo assim, das pessoas que eram infiéis aos maridos, às esposas, infidelidade conjugal. Ele pregava contra, né, quem era infiel. A injustiça social, quem cometia injustiça social contra os mais fracos, oprimidos, né, mais pobres. As mensagens confrontavam tanto o povo quanto os líderes espirituais, exigindo arrependimento e uma renovação da aliança com Deus. A mensagem era para todos, resumindo. Tá bom, Bíblia? Esse Mardoqueu não vai mais pegar, vai ser disso. Em suas principais profecias, Malaquias anunciou a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Uma clara referência a João Batista. Eu previ o dia do Senhor, um tempo de juízo e restauração. O dia do Senhor tem dois significados. Eu expliquei em alguns vídeos passados dos profetas anteriores. Não sei qual, mas eu já fiz sobre todos os profetas menores. Teve um deles que eu expliquei isso. Eu não vou explicar de novo. Pra você ver lá. Você vê todos, né, e ver qual que tá. Eu não lembro mais qual era. Se eu lembrasse, eu falaria. Foi um dos primeiros. Depois do seu ministério, inicia-se o chamado período intertestamentário. Deus mandou falar que é o quinto vídeo. Eu nem lembrava mais qual era, mas Deus falou que é o quinto. São 12 profetas, né? Foi o quinto, que é o último. Teve um que eu fiz 2 vezes sem querer, né? Então tem 13 vídeos por isso. Tá misturado no meio dos shorts aí, né? Você acha? Você tá vendo alguma plataforma que fica misturado. Já vendo no YouTube tem separação, né, de vídeos, né? Mas enfim. Vamos continuar aqui. Período intertestamentário. Então houve profetas reconhecidos por Israel, simbolizando o silêncio de Deus e a expectativa pela chegada do Messias prometido. Aquela folha em branco, né? Isso que estou falando aqui, na Bíblia. Separa o Antigo e o Novo Testamento. Tem gente que acha que foi 400 anos, se eu não me engano, né? Que Deus fossem falar com o povo. Está preparando Cristo para vir. Se é 400 anos, se é 40 anos, algo assim. A vida de Malaquias nos mostra que verdadeira adoração requer sinceridade, fidelidade e justiça. Sua mensagem continua atual, ou seja, até os dias de hoje, perpétua até os dias de hoje. Lembrando que Deus não se agrada de rituais vazios. Tipo assim, fazer ritual para Deus não agrada, mas de corações íntegros e obedientes, sinceros em tua palavra. O profeta Malaquias encerra o Antigo Testamento apontando diretamente para a esperança e a redenção reveladas em Cristo. A pessoa mandou falar, não sei se eu falei que hora, né? Acabar esses menores, a gente vai fazer dos maiores da Bíblia, né? Os profetas, esse ano. A gente vai fazer com a graça divina, adoradora, tá bom, Virgínia? Deus abençoe vocês, confunda os oceanos. Agora aqui tem um estudo bíblico sobre o profeta Malaquias, só parafraseando aqui, né? Eu faço estudo bíblico de maneira diferente. Eu pego todos os versículos da Bíblia, se você não queria começar a fazer estudo bíblico, né? Eu comecei a pregar. Depois eu fazia vídeo de pregação, depois começou a falar para fazer estudo bíblico. O primeiro foi Atos. O estudo bíblico eu faço o capítulo inteiro, vou explicando versículo por versículo. Eu oro antes, né?
Agora o estudo está sendo mais em lives, em vídeos gravados, não está tendo quase direito, mas antigamente tinha também. Mas nisso te convido para live, você que está vendo no canal, né? Tá vendo em outros lugares, você tem uns vídeos gravados, é o mesmo, né, em todas as plataformas, é postado no mesmo dia. Só no TikTok não tem esse grande aqui. Mas para você que está vendo em todas as plataformas, tem live no Kawaii todas as sextas-feiras, 9 da noite. Fala menos. Muito da Raiz João Gonzalo e Voodoo a Johanna. Vamos para o estudo bem poderes aqui, que é diferente do meu. A gente vai estudar Atos, né? Provavelmente quando esse vídeo cair, a gente já deve ter acabado já Salmos já, né? Já deve estar em Atos. Quem escreveu o livro de Malaquias? Não sei, mas não vai ser todos os capítulos de Atos, não. Tá bom? Mas eu vou anunciar mais pra frente quantos vai ser. A expressão faltando é pra falar ainda. Né? Eu vou falar mais pra frente. Vamos lá. Meu Deus, vamos guardar a sentinela inútil. Quem guarda? Amém. Aí vamos. Primeiro, quem escreveu o livro de Malaquias? A autoria do livro de Malaquias é atribuída ao próprio profeta, ou seja, foi ele mesmo quem escreveu. Ele foi o último dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. E o último livro da Bíblia hebraica. Hebraica porque o Novo Testamento foi no grego, né? Você está falando da hebraica. O último livro da Bíblia não, mas só da hebraica em si, explicando para você entender. O livro foi escrito por volta do século V a.C., após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Malaquias transmitiu a mensagem de Deus ao povo de Israel, denunciando a infidelidade religiosa. Muito nome de conjuntura e mentira, Johanna. Conjuntura do inferno, tá bom, Bíblia? Em que Deus denunciou a infidelidade religiosa, as pessoas que tinham outros, idolatravam outros deuses também, não buscavam Deus, né? E pregou contra isso. A corrupção dos sacerdotes, os sacerdotes de Deus estavam se corrompendo, né? Estava com corrupção financeira, de dinheiro. Cara, já tinha corrupção, viu, irmãos? Tanto que na Bíblia fala que o coração do homem é corrupto, né? Na Bíblia fala isso. E desrespeitam as leis do Senhor. Acho que é Jeremias que fala, se eu não me engano. Eles desrespeitavam a lei do Senhor, faziam pouco caso, né, da lei de Deus, não estavam nem aí com a lei. Pegou contra isso também. Também anunciou a vinda de um mensageiro que prepare abrir o caminho para o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, João Batista. Já foi dito anteriormente, expliquei, né? Malaquias 3,10, que é um versículo bem famoso. Realmente, a maioria das igrejas evangélicas prega isso. Já tem outros que pregam aquele do apóstolo Paulo, né? Para não dar... Só dar o tanto que quiser, né? Com amor. Nós temos que pregam mais esse aqui. Cada igreja escolhe um dos dois. Ou do apóstolo Paulo ou esse, né? Vamos lá. Malaquias 3,10. Assim, todos os dízimos na casa do tesouro. Em Malaquias 3,10, Deus chama a atenção do povo de Israel. E não cumprir com o dízimo, que servia para manter o templo. Os sacerdotes e as atividades religiosas. Então, na falcatrua do nosso meio. Amém. A casa do tesouro era lugar no templo onde se guardava o que era destinado ao sustento do culto e ajuda aos pobres. Nesse versículo, Deus diz, Malaquias 3,10. Ao dito anteriormente. Né? Ao dito anteriormente também sempre deve a Salmos, tá bom, Virgínia? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é Deus falando, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, isto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Ao ordenar que o povo trouxesse todos os dízimos, Deus exige fidelidade e integridade. O povo vinha retendo parte do que devia entregar, demonstrando falta de confiança na provisão divina. A promessa de abrir as janelas do céu simboliza abundância em bênçãos, tanto materiais quanto espirituais, como uma resposta à obediência e à fé. São Paulo aqui, tá bom, irmãos? Vamos em Efésios 3:1, falando que Deus ia abençoar a gente com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Diz também que a gente ia ter uma vida com abundância. Uma promessa para o dízimo também. Esse texto não trata apenas de finanças. Mas uma nova aliança é obrigatória do dízimo. A nova aliança não tem um mandamento em si, mas porém em Hebreus é incentivado, né? Fala que Abraão deu um dízimo de tudo. Então dá a entender que devemos dar ainda assim. Também a gente colhe o que planta, assim ou não. Para você colher financeiro, você tem que plantar financeiramente. Você colher batata, tem que colher batata. Né? Se você colher figo, tem que colher figo. Se você plantar uvas, tem que colher uva. Né? Enfim, não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Mas tem gente que fala o seguinte, dá só oferta então, mas o dízimo não é mais obrigatório, né? Isso é entre você e Deus, né? Você tem que ver com Deus.
Mas na Nova Aliança não tem um versículo que fala tem que dar o dízimo, assim. Às vezes dá um exemplo de Abraão, que deu o dízimo de tudo em Hebreus. Então, Deus mostrando que seria bom, sim, a gente dar, né? Eu concordo, sim, em dar o dízimo, até para o nosso coração não ensoberbecer, não pegar soberba. Né? Também a casa de Deus precisa de mantimento, assim, para que ela não feche. Amém. O dízimo é um ato de gratidão, reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. A mensagem central de Malaquias 3:10 é que a generosidade e a obediência abrem espaço para a ação de Deus na vida do seu povo. Descumprimento de promessa na sua vida, Virgínia, também. Revelando sua fidelidade em cumprir todas as necessidades. Um restinho desse set aqui, a gente vai pro próximo, depois a gente ter inteligência artificial também. Deixa eu desfocar a truz do nosso meio, amém. Em Bruxelas, né? Amém. Nós não queremos ver você escondidinho à noite, né? E podemos aprender com a vida de Malaquias. A vida e a mensagem de Malaquias de fé né, mostram a importância da fidelidade, da sinceridade e da reverência de Deus, a obediência. Ele viveu em um tempo de apatia, quando o povo e os sacerdotes cumpriam rituais vazios e negligenciavam os mandamentos do Senhor. Vazios porque Deus não podia salvar eles. Né? Por isso que era vazios. Malaquias nos ensina que Deus não se agrada de aparência, nos ensina a fazer a obra. Né? Deus agrada de corações sinceros e obedientes. Sua pregação mostra que a fé deve ser acompanhada por atitudes corretas, justiça e compromisso com a aliança com o Senhor. O profeta Tiago fala, né? O profeta não, o apóstolo, perdão, né? Tiago fala. Que a fé sem obras é morta. Muitos obras conjuntura e rodou do inferno a jorrar. Tá bom, o que der ler Salmos. Também aprendemos sobre a generosidade e confiança com Deus. Em Deus. Perdão. Em Deus permanece perpétuo para sempre. Amém. Como ele enfatiza no ensino sobre o dízimo, ele prega bastante sobre o dízimo, esse profeta. Está falando aqui. Além disso, sua profecia aponta para a esperança futura, a vinda do Messias e do mensageiro que prepararia o caminho, João Batista. Que louvor fala, né? É por ele que eu estou gastando a minha vida. O nome desse louvor fala que endireitaria o caminho, né? De João Batista. A história de Malaquias nos convida a vivermos com fé autêntica. Todo mundo fala para você dentro da sua casa, Malaquias 3:10, igual foi falado aqui. Arrependimento e expectativa da atuação contínua de Deus, na história e na vida de cada crente. Então aqui na história de Malaquias, ele nos convida a viver ter uma fé de verdade, não um fingimento, fingida, né, que Deus não se agrada. A gente se arrepender de verdade e também ter uma expectativa da atuação de Deus. Né? Essas foram as principais pregações de Malaquias, do profeta messiânico, no Antigo Testamento. Então é isso, irmãos. Se puder, lê Salmos. Irmãos, agora eu vou ler com vocês que a inteligência artificial fala do Malaquias para a gente encerrar. A expressão disse que já posso encerrar, então não vou ler não. Então é isso, né? Obrigado por ter ficado até aqui. Achei que não era para ler só no outro site só, mas ele disse que eu já posso encerrar. Né? Então é isso, né? Pelo mal de Voodoo e Mardoqueu, venha ser desfeito, não vai mais pegar. Faça sentar-se à mesa com os príncipes. Eu não constituo rei e sacerdote, minha arte sacerdotal de Melquisedeque. Então é isso, tá bom, irmãos? Se puder, leia Salmos. Deus esquadrinha nosso ser, nosso coração. Desde Dan até Berseba, tá bom, Virgínia? Deixa Deus contemplar. Faça jus e sábia as suas palavras. Deus vai contemplar.